Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. No vídeo de hoje venho trazer para vocês a resolução do desafio do Mateca que eu propus já faz quase um mês aí, né? O tempo correria danada, não deu para trazer aqui a resolução para vocês, mas enfim, venho trazer. Questão essa bem bacana que eu tirei do banco de questões da UBMAP de 2011. Então se você está aí querendo se preparar, pegar o banco de questões da UBMAP é um prato cheio para você destrinchar, fazer vários exercícios bacanas. Exercício esse aqui está considerado exercício de nível 3, ou seja, finalzinho lá, nível 3 ou nível alfa, beta, gama, né, no caso. São os exercícios que estão lá para a galera que está no ensino médio. Ele fala o seguinte no item A: mostre que não existem dois pontos com coordenadas inteiras no plano cartesiano que estão igualmente distanciados do ponto raiz de 2 e 1/3. Beleza. Item B: mostre que existe um único círculo, que existe um círculo, melhor dizendo, no plano cartesiano que contém exatamente 2020 pontos com coordenadas inteiras. Lá na época o exercício aqui ele pedia para você justificar que era 2011, mas como a ideia é exatamente do mesmo jeito, eu adaptei aqui para a gente trabalhar com 2020, o ano da Zika, né? Zika não, o ano do Covid aqui. Vamos lá. Item A: como é que a gente pode fazer? A gente vai utilizar o que a gente denomina na matemática de contrapositiva, ou ainda, dependendo da conclusão que a gente tem, a dedução ao absurdo, redução ao absurdo, melhor dizendo. Aqui no caso ele pede para a gente mostrar que não existe, então vamos contrariar o cara. Eu vou falar assim, vamos supor que exista. Então o que eu vou fazer? Eu vou supor que existem pontos que satisfazem a condição que ele quer, que não satisfaça. Olha que chique, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos chamar aqui de P, esse ponto que ele me deu, que seria o ponto nosso de referência, que seria raiz de 2 e 1/3, beleza? Vamos chamar aqui de A um ponto de coordenada inteira, no caso aqui eu vou chamar de Azinho e Bzinho, e vou chamar aqui de B o ponto de outra coordenada inteira, que seria Czinho e Dzinho. Então eu estou supondo que A, B, C e D, então A, B, C e D são pontos que têm coordenadas inteiras. E aí a gente tem que ver que a gente vai chegar em uma contradição, porque não existe tal condição. Bom, primeira coisa então a gente tem que utilizar que a distância de A até o P tem que ser igual à distância de B até P. E a distância lá da geometria analítica nada mais é que a raiz quadrada do delta x ao quadrado mais delta y ao quadrado. Com certeza você já tem tatuado isso aí no corpo, então você não vai esquecer mais esse tipo de problema. Então nesse caso aqui, o que a gente vai ter? Ó, vem comigo. Então vai ficar a raiz quadrada, no caso aqui a gente vai ter o delta x, que é a distância de A até P. Então seria A menos raiz de 2 ao quadrado, então A menos raiz de 2 ao quadrado, mais no caso aqui o B menos 1/3, então B menos 1/3 ao quadrado. Então, zerou aqui a distância de A até P. Do mesmo modão, a gente faz aqui a distância de B até P, que seria o meu delay aqui. Então, vai ficar o quê? C menos raiz de 2 ao quadrado, então C menos raiz de 2 ao quadrado, mais o D menos 1/3 também ao quadrado. Chique, agora eu posso, por exemplo, simplificar, elevando ao quadrado dos dois lados, a raiz vai embora e vai sobrar só essa parada aqui de dentro. Aqui dentro, pessoal, a gente pode resolver, fazer um produto notável. Como é que fica para nós aqui? Ó? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então, chique, mais o segundo ao quadrado. Ok, agora isso aqui, ó, B menos 1/3 ao quadrado, vai ficar quadrado do primeiro, aí menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, ok. Agora a gente vai trabalhar com a distância de B até P. Então, mesmo esquemão. Então, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Agora de D menos 1/3 ao quadrado. Quadrado do primeiro, aí vai ficar menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, ou seja, mais 1/9. Aqui agora, o que a gente pode fazer? Ó, por exemplo, esse 1/9 pode cancelar com esse cara aqui, esse 2 pode cancelar com esse cara aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a galera que sobrou, tudo que for número inteiro para nós, isso aqui é tudo número inteiro. Então potência de número inteiro é um número inteiro, multiplicação de número inteiro é um número inteiro. Vou deixar tudo no primeiro membro. Então a gente vai ter o seguinte, vai ficar o seguinte, ó, vem comigo aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado. Aí a gente tem aqui, ó, esse C e esse D, vou trazer também. Então menos C ao quadrado, menos D ao quadrado. Aí o que sobrou para mim aqui? Ó? Menos 2/3 de B, então menos 2/3 de B. E aqui vai sobrar para mim mais 2/3 de D, então mais 2/3 de D. Isso aqui, por sua vez, é igual a quanto? Se eu passar esse cara para o segundo membro, ele vai positivo, então vai ficar 2 raiz de 2 vezes o A, e a gente já tem um menos 2 raiz de 2 vezes quem?
vezes 1c. Ok, agora aqui vem a parte interessante, né? Por exemplo, aqui, pessoal, eu posso colocar o 2 raiz de 2 em evidência. Então, se eu colocar o 2 raiz de 2 em evidência, vou colocar 2 raiz de 2, que multiplica a menos c. Ok, agora aqui a gente tem o seguinte, observe, como eu disse para vocês, né? A, B, C, D, aí B e D são tudo, tudo números inteiros. Como tem essas duas fraçõezinhas aqui, então, pior das hipóteses, a gente sabe, né, que esse cara aqui, ele é um número racional. Então, eu já sei que esse cara é um número racional. Se esse cara é um número racional e eu estou igualado ele a 2 raiz de 2, que multiplica a menos c, então, necessariamente, isso aqui não pode ser dessa forma, porque se aqui é um número racional, esse cara tem que ser um número racional. E para ele ser um número racional, então significa que a menos c tem que ser igual a zero, ou seja, eu tenho que zerar essa parcela. Então, aqui a gente já tira que a é igual a quanto? A é igual a c. Ó que chique! Então, a gente já sabe uma informação sobre sobre as nossas coordenadas. Ok, se A é igual a C, então vem comigo aqui, ó. A é igual a C, então a gente vai utilizar agora essa condição. Bom, se A é igual a C, a gente vai ter o seguinte, vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, menos quem? A ao quadrado, porque no lugar do C eu posso colocar o A, menos D ao quadrado, menos 2 terços de B, aí mais, no caso aqui, 2 terços de D, isso aqui pra gente, eu disse que é igual a zero devido às condições de ser um número racional. Beleza. Olha só, no caso aqui, a gente pode, por exemplo, simplificar, né? Tirar esses dois caras da jogada. Então, a gente vai ter b ao quadrado menos d ao quadrado. Então, vai ficar para mim aqui b ao quadrado menos d ao quadrado. Aí, aqui vai ficar menos 2 terços de b. Então, menos 2 terços de b. Vamos colocar o 2 terços em evidência? Então, fica menos 2 terços, que multiplica quanto aqui? Se eu colocar o menos, então vai ficar b menos d. Então, vai ficar b menos o d em evidência. Isso aqui, para nós, é igual a zero. Aqui, pessoal, é uma diferença de quadrados. Então, eu posso olhar ele como sendo b mais d vezes b menos d. Isso menos o 2 terços de quem? De b menos d. Isso, por sua vez, é igual a zero. Pelo mesmo argumento, o que vai acontecer? Eu posso, então, colocar aqui o b menos d em evidência. Então, colocando o b menos d em evidência, o que vai sobrar para mim? Vai sobrar b mais d, então b mais d, e menos 2 terços, menos 2 terços. Isso aqui, por sua vez, é igual a zero. Bom, então, vamos lá. O que vai acontecer aqui? Essa multiplicação é zero se b menos d for igual a zero, e se b mais d menos 2 terços for igual a quanto? For igual a zero. Aqui é chique, né? Porque se isso aqui for zero, então b mais d tem que ser igual a 2 terços. Né? Só que b e d são números inteiros. Como que a soma de dois números inteiros pode ser um número racional? Então, esse caso aqui, ele não ocorre. Então, isso aqui não ocorre. Ou seja, esse cara não pode ser igual a zero. Então, se ele não pode ser igual a zero, então quem tem que ser zero? O b menos d. Ou seja, b menos d é igual a zero, então b é igual a d. O que isso significa? Olha só que interessante. A gente tinha pego né, lá o a e o b e o c e o d. E a gente concluiu que a é igual a c e que b é igual a d. Ou seja, pessoal, a gente concluiu que esses dois pares ordenados são iguais. O par ordenado AB é igual ao par ordenado CD. Ou seja, não existem dois, existe apenas um. Então, a contradição foi feita, né? Fechou o rolê aqui. Essa é a primeira parte do exercício. Agora vamos lá para a segunda. Ele fala, mostre que existe um círculo no plano cartesiano que contém exatamente dos 2020 pontos com coordenadas inteiras em seu interior. Então, vou dar uma apagada aqui para vocês, né, e trazer a segunda parte da resolução. A segunda parte ela é bem bacana. Quis até trazer, por exemplo, aqui o GeoGebra para vocês entenderem qual que é a dinâmica do item B. Ó. Então, vem comigo. Por exemplo, o que eu fiz aqui? Eu construí como se fosse uma malha, né? Todos esses pontos que vocês estão vendo aqui em destaque são pontos com coordenadas inteiras. Então, você tem aqui o 1, o 2, 1, essa galera toda. Esse ponto que eu tenho aqui preto, né? Que ele colocou 1,41 e 0,33, seria, no caso, o nosso ponto que o exercício deu no item A, né, que é o raiz de 2 e 1 terço. Qual que vai ser a ideia? Por exemplo, se eu considerar, né, aqui como sendo o centro de uma circunferência, eu posso pensar o centro de uma circunferência e eu vou conseguir encontrar um número inteiro
como que contém, né, que pertence aí a essa circunferência. Beleza. Esse primeiro carinha aqui, eu vou chamar ele de D1, tá bom? Então, daqui a pouco a gente destrincha um pouquinho melhor aqui. Então, esse cara eu vou chamar de D1. Olha só que interessante. Essa circunferência, né, ela vai expandindo, ela vai aumentando, né, o seu raio. Na hora que ela vai aumentando, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que ela vai encontrar um outro ponto de coordenadas inteiras. Por que isso acontece? É interessante que naquele primeiro não existe outro, pelo caso do item A. Só vai existir esse cara de coordenada inteira, não existe outro porque a gente demonstrou no item A. Então o raio vai crescendo, eu vou encontrar um outro ponto, que eu vou chamar de D2. Então, por exemplo, a primeira distância desse ponto até esse centro aqui, eu chamei de D1. Depois, quando eu encontrar a segunda coordenada, né, o segundo par ordenado inteiro, eu vou chamar de D2. E aí a gente vai, por exemplo, você vai aumentando aqui as coordenadas, né? Você vai aumentando o raio e você vai encontrando o quê? Várias circunferências, beleza? Essa é a estratégia. Então, conforme o raio vai aumentando, você vai encontrando pontos com coordenadas inteiras. E aí você vai fazendo a distância desses pontos até o ponto dado, e eu vou chamando aqui de D1, D2, D3 e assim por diante. Ok? Aí agora que vai vir a sacada do exercício. Por quê? Por exemplo, se eu pego um raio maior, né, que esse D1 e menor que D2, vai só ter esse ponto de coordenada inteira. Depois, se eu pego, por exemplo, um raio maior que D2 e menor que D3, a gente vai conseguir 2 pontos de coordenadas inteiras. E assim, sucessivamente, até a gente expandir de modo a construir um círculo que tem exatamente 2020 pontos de coordenadas inteiras. Essa é a ideia dessa parte, tá bom? Então vamos lá comigo, vamos voltar a resolver o nosso problema. Vem comigo. Ó, o que eu fiz aqui, né? Dei um print lá do nosso painel lá do GeoGebra. Então, o que eu fiz aqui? Qual que é a ideia? Então, esse cara aqui seria esse ponto que o exercício me deu lá no enunciado do item A. Eu vou fazer o seguinte, como eu disse para vocês, eu vou chamar essa distância, né? Então, por exemplo, esse cara aqui seria o primeiro ponto que tem uma certa distância, e esse ponto aqui é de coordenadas inteiras, né? Porque ele é o ponto aqui 1 e 0 no caso. Então vamos chamar de D1 esse cara. Então esse cara aqui é um D1. Então aí eu vou expandir no raio da circunferência, como eu disse para vocês, eu vou encontrar um outro ponto de coordenada inteira, que no caso seria esse. Esse ponto eu vou chamar de D2. Aí eu vou expandindo mais uma vez, mais um pouquinho, tá? Vou encontrar um outro ponto de coordenadas inteiras. Então esse ponto aqui, ele é um D3, aí depois eu vou para o D4, aí depois eu acho que o outro vai estar mais ou menos, né, pensando aqui, tá com cara de ser esse ponto aqui o mais perto, né, no caso. Então aqui eu vou chamar de D4 e assim por diante. Qual que vai ser a estratégia? Por exemplo, se você pegar o R, vou chamar aqui de R, maior que D1 e menor que D2, então significa que essa circunferência, né, esse círculo, então vamos lá, a circunferência, vamos colocar até assim, ó, concentro em raiz de 2 e 1/3 e raio R, tem exatamente um único ponto. Então tem exatamente um único ponto em seu interior. Então por quê? Qual que é a ideia, né? Se você for pegar aqui a circunferência que passa por aqui e uma outra que é um pouquinho maior, se você pegar um raio que está entre os dois, vai conter esse ponto aqui. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, se eu pego o raio entre D2 e D3, essa circunferência, né, que tem centro e esse raio, né, com centro nesse ponto, ela vai ter 2 pontos, exatamente 2 pontos no seu interior, que seria esse primeiro ponto aqui do D1 e esse ponto aqui do D2. E aí, no caso, assim sucessivamente. Então, por exemplo, basta eu pegar o raio maior, né, eu consigo ordenar em ordem crescente esses D1, D2, D3, D4, D5, até seja lá quanto for necessário. Então, bastaria eu pegar, por exemplo, D maior que quanto, né, 2020, dependendo, né? Vou ordenando, e o raio aqui menor que o próximo, né? Que seria o D de 2021. Se eu pego, então, esse raio, né? Um raio maior que essa distância e menor do que essa, pensa que isso aqui é distância, e raio é um número, que nada mais é que uma distância. Então, se eu pego uma distância maior que esse valor e menor que esse, a gente vai garantir a existência de 2020 pontos. Igual eu fiz aqui, ó. Por exemplo, se eu pego o raio maior que D1, menor que D2, eu garanto a existência de uma circunferência com um ponto.
Se eu pego o raio maior que D2 e menor que D3, eu garanto a existência de uma circunferência com exatamente 2 pontos, e assim sucessivamente. E é interessante que eu vou expandindo, como eu mostrei para vocês, e não existem 2 pontos por causa do item A, só existe um só. Então essa é a ideia, esse é o desafio que eu propus aí para vocês. Claro que não foi eu que criei esse desafio, é muito difícil criar desafio, eu creio eu. Então é um exercício bacana que eu trouxe para vocês do banco de questões da OBMap. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido, principalmente aqui a ideia, a construção do item B, que eu acho que é a mais complexa de se entender. A ideia aqui, como eu disse para vocês, é você pegar, vai aumentando, né, o raio da circunferência e você vai encontrando valores inteiros. E aí, no caso, você encontra o primeiro, chama de D1, encontra o segundo, chama de D2. Né? Fazer só mais uma ideia aqui, ó, como se eu pensasse assim, ó, aqui eu tenho o D1. Aí, esse aqui é o ponto de coordenada inteira. Aí eu vou pegar aqui o D2. Esse é o D2, outro ponto de coordenada inteira. Aqui o que eu estou fazendo? Se eu pego, por exemplo, aqui um raio entre, né, maior que D1, menor que D2, que seria esse cara aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter esse ponto. Depois, se eu pego um raio maior que D2 e menor que D3, ele vai ter exatamente 2 pontos. Aí depois, assim por diante, é como se eu fosse expandindo até chegar à quantidade de pontos que é conveniente a mim. Beleza? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que você tenha gostado. Deixa seu like, curta, comente, compartilha e até o próximo vídeo. Tchau!